Olá, eu sou a Ana. E eu sou o André. Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Hoje a gente vai investigar assim um dos grandes mistérios da biologia celular, uma estrutura chamada VOLT. Isso, volte. Soa como o cofre, né? E talvez o nome tenha lá sua razão de ser. Exato. E a nossa base para essa conversa é um artigo bem interessante do editorial Quantum Docs. O título é VOLT, 40 anos de mistério. Pois é, o título já entrega o jogo, né? 4 décadas. 40 anos, é muito tempo. Desde que acharam essas estruturas. E a função exata delas? Bom, continua um baita enigma. É impressionante, porque não é uma coisinha qualquer, né? São organelas, assim, enormes para a escala da célula, super complexas e presentes em um monte de seres vivos. E mesmo assim, Um ponto de interrogação gigante. É. Ok, vamos tentar desvendar um pouco disso então. por onde a gente começa? A descoberta, talvez? Boa. A história começa em 1980, lá na Escola de Medicina da UCLA, com a Nancy Kedersha e o Leonard Rome. E eles não estavam procurando por isso especificamente, né? Acho que foi meio. Exato, foi quase um acaso. Estavam estudando outra coisa, usando microscopia eletrônica, aquela técnica que deixa a gente ver as coisas bem de pertinho dentro da célula. E aí, no meio das imagens, apareceram umas estruturas esquisitas que eles nunca tinham visto. Isso, o artigo até descreve a reação deles como, tipo, surpresa total, sabe? Ninguém sabia o que era aquilo. E a aparência, o artigo fala bastante disso, né? Fala, e era muito única mesmo. Compararam logo com os arcos de uma catedral gótica. Aquelas abóbadas, sabe? Nossa, que imagem! Uma catedral em miniatura dentro da célula, que loucura! E a simetria também chamou atenção. Era quase perfeita. No começo acharam que era octogonal, né? 8 lados. Isso, mas depois, com técnicas melhores, viram que era mais complexo. Uma simetria de 39 partes. 39 partes idênticas se juntando. Que precisão é essa? É quase engenharia, né? Totalmente. Uma precisão matemática incrível para algo biológico. E o tamanho? Elas são grandes. Para a escala celular, sim. O artigo dá as medidas. Uns 48 por 72 nanômetros. 72 nanômetros é maior que um ribossomo, por exemplo. Aquelas maquininhas que fazem proteína. Bem maior. Um ribossomo tem uns 20, 30 nanômetros. Então a VOLT é considerável. E aí já começa o mistério, né? Uma estrutura tão grande, tão elaborada, arquitetonicamente. Por quê? Exato. Para que a célula gastaria tanta energia para construir algo assim? A forma geralmente dá uma pista da função. Mas nesse caso, A forma elegante só deixou tudo mais misterioso. Que função exigiria um design desses? bom, aí o passo seguinte foi tentar desmontar a VOLT, né? Ver do que ela é feita por dentro. E descobriram o quê? Que são ribonucleoproteínas citoplasmáticas. Nome comprido, né? Ribonucleoproteína. Vamos quebrar isso. Ribo é de RNA, certo? A molécula-prima do DNA. Isso. Proteína, bom, são proteínas. E citoplasmática é porque fica no citoplasma, fora do núcleo da célula. Então, é um complexo de RNA e proteínas solto ali no meio da célula. Basicamente, a maior parte da estrutura, tipo 75%, é feita de uma única proteína, chamada proteína principal da VALT, ou MVP. MVP. Várias cópias dessa MVP se juntam para formar essa espécie de barril ou cúpula. E tem mais coisa. Tem pelo menos mais duas proteínas menores, a VPARP e a TEP1, e um pedacinho de RNA específico que não vira proteína, chamado vRNA. Então, é uma receita, proteína principal para a forma, umas ajudantes e um RNA. Cada um deve ter seu papel. Mas aí vem a parte mais maluca, né? Que o artigo realmente destaca. Ah, o interior. Quando conseguiram ver a estrutura em 3D, Viram que era oca. exatamente. O artigo fala que uns 50% do volume interno é espaço vazio. Uma cápsula oca. Metade do volume é vazio. Isso é muito estranho para uma célula. Célula costuma ser super eficiente, não gosta de desperdício. Para que construir uma caixa grande e deixar metade vazia? Pois é. Será que é para carregar alguma coisa dentro, proteger alguma molécula sensível?
Ou será que o próprio espaço vazio tem uma função, tipo um ambiente controlado para reações? Muitas perguntas. Essa cavidade interna é, ao mesmo tempo, uma pista enorme e um mistério maior ainda. Totalmente. Alimentou muita especulação. Transporte, proteção, compartimentalização. Pois o fica mais intrigante quando a gente olha onde essas voltas aparecem, né? Não é só na gente. Não mesmo. O artigo do editorial Quantum Docs deixa claro, elas estão numa variedade imensa de organismos eucarióticos. Eucariotos. São as células mais complexas, tipo as nossas, de animais, plantas, fungos que têm núcleo e tal. Isso. Acharam volts em mamíferos, aves, peixes, anfíbios, até em amebas e uns organismos marinhos bem primitivos. Essa distribuição tão ampla é o que chamam de conservação evolutiva, né? Exatamente. Se uma estrutura é mantida por milhões de anos em grupos tão diferentes, a aposta é que ela faz algo muito importante. Essencial, talvez. Porque se não fosse útil, a evolução já teria dado um jeito de eliminar em alguns grupos, né? Mutações acontecem, se ela persiste, é porque traz vantagem. Essa é a lógica. E aí o mistério fica ainda maior. Se é tão importante, por que raios é tão difícil descobrir o que ela faz? E aqui vem a reviravolta na história, que o artigo menciona como algo realmente interessante. Ah, sim. A exceção, o plot twist. Tem um organismo que não tem volts. Tem. E é um dos bichinhos mais estudados em laboratório do mundo. A mosca da fruta, a Drosophila melanogaster. A mosquinha da fruta. Mas ela é um eucarioto complexo, parecida com a gente em muita coisa. E ela não tem volts. Simplesmente não tem. Parece que os genes para fazer as proteínas da Volt foram perdidos na linhagem dela em algum momento da evolução. Mas isso é um paradoxo. Se as volts são tão conservadas, tão importantes, como a mosca, que é super bem-sucedida, vive tranquilamente sem elas. Pois é. Isso obriga a gente a repensar a ideia de essencial. Será que é essencial só em algumas condições? Ou talvez a mosca tenha achado outra solução para o mesmo problema. Desenvolver um sistema diferente para compensar. Pode ser. Ou a função é importante, mas não vital. Tem redundância, outros sistemas fazem algo parecido. Ou talvez só importe para bichos que vivem mais tempo ou que têm tecidos mais complexos. Enfim, a mosca virou uma peça-chave no quebra-cabeça. Qualquer ideia sobre a função da valtila tem que explicar não só por que tantos têm, mas porque a mosca não precisa. Exato. Ajuda a filtrar as hipóteses. E falando em hipóteses, o artigo discute as principais que estão na mesa. Qual é a mais promissora, digamos assim? Olha, a que talvez tenha mais gente investigando, embora ainda falte prova definitiva, é a de defesa celular. Defesa, como assim? Contra vírus, bactérias. Isso. A principal pista vem de onde elas ficam na célula. Tem estudos mostrando que as valtes gostam de ficar perto das balsas lipídicas. Balsas lipídicas? Ah, lembro disso. São umas regiões especiais na membrana da célula, né? Tipo umas plataformas flutuantes? Exato. Ricas em colesterol, concentram proteínas, são importantes para a sinalização, para a célula sentir o ambiente. E também são usadas por muitos vírus para invadir. Ah, entendi a conexão. Se as valtes estão ali, perto dessas portas de entrada ou centrais de comunicação, Talvez elas funcionem como sentinelas, detectando a chegada de invasores. Ou talvez elas ajudem a disparar a resposta imune mais rápido. Ou até participem de bloquear a entrada do vírus. faz sentido. Tem alguma outra evidência para isso? Tem algumas interações da proteína MVP com parte do sistema imune inato, que é a primeira linha de defesa da célula, mas ainda são peças soltas. E a outra grande ideia é o transporte, né? Por causa daquele interior oco. Claro! Aquela cavidade de 50% vazia grita transporte. Levar RNA mensageiro para algum lugar específico, levar proteínas. Seria tipo um serviço de entrega interno da célula, usando as valtes como containers. Exatamente. Inclusive, já tem pesquisa tentando usar valtes modificadas em laboratório para carregar drogas ou enzimas para dentro das células, explorando essa capacidade de encapsular. Que legal! Engenharia de valtes. É uma área promissora. Mas, como o artigo do Quantum Docs faz questão de dizer, Ainda é especulação. muita especulação. As evidências são mais indiretas, correlacionais. A gente vê que elas estão ali, que interagem com X ou Y, que os níveis mudam em certas doenças.
Mas falta aquela prova. Tira a Vault, tal processo para. Coloca a Vault de volta, o processo volta. A causalidade. E isso leva de volta aos 40 anos de mistério. Por que tem sido tão osso duro de roer conseguir essa prova? O artigo aponta algumas razões. Uma delas é que, muitas vezes, quando você deleta os genes da Vault em células de mamífero no laboratório, as células parecem normais. Não tem um efeito óbvio, um fenótipo claro. Exato. Em condições padrão de cultura, elas se viram bem sem Vaults. Isso reforça a ideia de que a função talvez seja importante só sob algum estresse específico ou num organismo inteiro que é mais complexo de estudar. É aquela história do extintor de incêndio, né? Ele só mostra para que serve quando tem fogo. Talvez a gente não tenha achado o fogo celular certo para as Vaults ainda. Boa analogia, exatamente. E a própria estrutura grande e complexa pode dificultar alguns experimentos. E claro, tem sempre a mosca da fruta como um lembrete de que a função pode não ser tão universalmente crítica assim. É um desafio e tanto para a ciência. Mas geralmente mistério assim atrai pesquisador, né? Com certeza. E o artigo termina com um tom de otimismo olhando para o futuro. Por causa da tecnologia. Principalmente, os avanços foram gigantescos. Hoje tem microscopia de super resolução, para ver detalhes que antes eram impossíveis. Quem sabe ver o que tem dentro da Vault ao vivo. E tem o CRISPR, né? A edição genética ficou muito mais fácil e precisa. Dá para mexer nos genes da Vault em vários tipos de célula de organismo. Exato. E as técnicas ômicas, proteômica, transcriptômica, que mapeiam tudo que está interagindo com tudo ali dentro da célula em diferentes situações. Isso pode dar pistas mais diretas das vias onde as Vaults atuam. A esperança é essa, que a combinação dessas novas ferramentas permita fazer as perguntas certas e finalmente obter respostas mais claras. Às vezes a resposta para o mistério antigo vem de uma tecnologia nova, que permite ver ou medir algo que antes era invisível. Faz todo sentido. Mas assim, pra gente que tá ouvindo, por que tudo isso importa? Por que dedicar tanto tempo e dinheiro para entender essa organela diferentona? Olha, primeiro é ciência básica pura, né? É sobre entender como a vida funciona no nível mais fundamental. Ter essa estrutura tão abundante, tão conservada e não saber para que serve, mostra o quanto a gente ainda tem que aprender sobre nós mesmos. É quase uma questão de humildade científica. E impulsiona a busca por conhecimento. Mas tem implicações práticas também, imagino. Muitas. Se a hipótese da defesa for real, entender como a Vault funciona pode dar ideias para novas formas de combater infecções, talvez até reforçando esse sistema. E se for transporte? Aí abre a porta para a nanotecnologia. Usar Vaults como veículos para entregar remédios ou genes direto onde precisa. Nanocápsulas naturais biocompatíveis. O potencial é enorme, especialmente com aquele interior oco esperando para ser preenchido. E se estiver envolvido em outras coisas, tipo resposta ao estresse, sinalização? Pode ser um alvo para tratar doenças onde isso está bagunçado, como câncer, doenças inflamatórias. Conhecer cada peça da máquina celular dá mais chance de consertar quando algo dá errado. Então entender a Vault não é só curiosidade, pode realmente abrir caminhos para a medicina, para a biotecnologia. Sem dúvida. Cada componente que a gente decifra no mapa da célula pode revelar conexões e funções que a gente nem imagina hoje. E assim, o mistério das Vaults continua. 40 anos, essas catedrais celulares esperando para contar seus segredos. Fica mesmo a reflexão, né? Inspirada na própria estrutura delas. Com metade do interior vazio, que tipo de carga preciosa ou talvez inesperada a evolução escolheu proteger ou transportar dentro dessas abóbadas biológicas por tanto tempo? É algo para a gente pensar sobre a complexidade escondida que funciona dentro de nós o tempo todo. Bom, queremos agradecer muito a audiência de todos e a conexão aqui com a gente nessa exploração, que foi baseada no artigo do editorial Quantum Docs. E para quem quiser continuar acompanhando nosso trabalho ou outras discussões como essa, é só seguir o editorial Quantum Docs nas redes sociais, @QuantumDocs. E também vale visitar o site go.quantumdocs.space. Muito obrigada e até a próxima. Até mais.